E o que falar sobre Elden Ring? Eu conheci Elden Ring há pouquíssimo tempo atrás. E nesse meu período de tempo eu acabei zerando ele umas 4 vezes mais ou menos. E todas as vezes eu utilizei a classe do Astrólogo. Eu não sabia necessariamente qual build eu iria fazer. Eu só sabia que eu não queria mais usar Summons e nem usar magia. Obviamente eu não tenho nenhum tipo de preconceito com quem usa magia, mas eu queria uma experiência diferente dessa vez. Então, para muitos, essa vai ser a minha primeira experiência em Elden Ring de verdade. Em relação à classe, eu não tive tanta dificuldade. Logo de início eu já pensei em escolher o Confessor, já que ele tem ótimos pontos bem distribuídos. Eu escolhi que ia deixar ele o mais parecido comigo possível. E acreditem, eu sou exatamente assim. Confesso que eu estava bem nervoso com esse desafio. Seria algo novo e bem desafiante para mim. Para quem sempre jogava de mago, lutar com uma espada seria uma blasfêmia agora. Eu já estava me preparando para lutar contra o jovem enxertado. E mesmo sabendo que era meio que obrigatório você morrer nessa parte, eu ainda sentia que podia ganhar dele. Sem pensar muito eu já fui para cima dele e o inesperado aconteceu. O bicho literalmente me matou num grito. E depois dessa humilhação eu resolvi ir pro tutorial e descontar toda a minha raiva no soldado do Godric. E é aqui, entre Limgrave e Caelid, que eu conheço a verdadeira experiência de Elden Ring. Inicialmente eu fiquei bem perdido. Eu não sabia exatamente o que fazer. Eu só sabia que eu iria fazer uma build focada em força e destreza. Depois de ter pego a graça da igreja, eu fui direto pegar o corcel lá com a Melina. Logo em seguida eu acabei voltando lá para a primeira igreja, só para falar com a Honey e pegar o summon dela. E mesmo sem usar nenhuma summon durante o jogo, vocês vão ver que eu peguei bastante delas. Eu resolvi que pegaria o Mangual, que fica aqui do lado da fogueira onde a Melina dá o cavalium pra gente. Eu resolvi pegar ele porque eu queria fazer o start do dragão com ele, só que acabou não dando muito certo. Eu já aproveitei a oportunidade para ir testando a arma, ver como funcionam os combos e ver como é esse tipo de jogatina, né? Saber como é jogar com a arma. Naquele mesmo local, eu já fui atrás de uma faca de amolação. Junto com a faca de amolação, veio também uma cinza de guerra, mas em nenhum momento nesse vídeo a gente vai utilizar ela. Como até o momento eu ainda não sabia qual build eu iria usar, eu resolvi que iria iniciar o start do dragão. Então, primeiro fui atrás de um pé de galinha. E sem muita enrolação eu fui direto pra Cavalaria da Noite e eu quase fui de arrasta pra cima junto com ela. Mas pelo menos eu tinha pego as runas. E agora, teoricamente, eu tinha nível suficiente para deitar a dragoa. Bom, utilizando as runas que eu ganhei com a cavalaria, eu acabei distribuindo os pontos dessa forma aí. E foi exatamente aí que eu lembrei de um pequeno detalhe. Pois é, eu não coloquei destreza o suficiente para utilizar o mangual. Mas isso até que não foi um problema, já que eu fui atrás da Estrela da Manhã, que também é uma arma que inflige sangramento.
E agora sim eu tava pronto pra matar a dragoa. E sim, eu passei um bom tempo fazendo isso. Até mesmo porque eu consegui reiniciar ela e consegui fazer de novo. Logo depois de ter feito o start do dragão, eu tava dando uma passadinha aqui e resolvi que iria pegar o talismã da tartaruga, né? Um talismã que é muito bom pra recuperar o seu vigor. Porém, ele não vai ser fixo. Eu só peguei ele mesmo temporariamente. E foi exatamente em Kaelid que eu decidi que iria fazer a build do espadão do Guts de Berserk. E nesse momento meu maior problema seria conseguir pegar essa arma. Mas logo eu consegui voltar lá e pegar essa danada. E obviamente sair vazado de lá. Graças ao start do dragão, eu tava com força suficiente para usar ela. Porém a minha fortitude não tava das melhores, então eu acabei tendo que desequipar o escudo e também o meu selo. Obviamente eu fui atrás da cinza de guerra dessa arma. E foi exatamente aqui que eu tive o meu primeiro desafio nesse jogo. A verdade é que eu nunca precisei me preocupar com esse leão antes. Como eu sempre jogava de mago, eu conseguia matar ele lá de cima mesmo. Eu só precisava atacar a magiazinha lá até ele morrer. Só que dessa vez era diferente. Eu tinha que enfrentar ele no mano a mano. E sinceramente foi uma experiência muito boa. Eu gostei de finalmente ter que enfrentar alguém frente a frente, sabe? Com uma espada. E o leão foi um primeiro ótimo oponente para isso. Obviamente eu acabei apanhando um pouquinho pra ele, principalmente no início, né, nas primeiras lutas, mas eu senti que fui melhorando. A cada luta eu ia decorando os ataques dele e ia ficando cada vez melhor. Essa luta contra ele nem é tão difícil na verdade. Eu acho que só perdi algumas vezes por conta do calor do momento, a emoção talvez. Por conta disso, eu acabei errando em alguns momentos, mas o importante é que no final deu certo. Algo que eu percebi durante esse desafio é que aquela emoção de enfrentar o boss e de querer ganhar dele é bem mais forte quando você tá com um personagem desse tipo. Quando você tá de mago é simplesmente, ganhei, mas quando você tá aqui não, é tudo bem diferente. A partir daqui eu tava um pouco mais concentrado, não tava indo pra cima dele à toa e não tava tão emocionado como nas outras vezes, né? Porém, apesar da melhoria, ainda não era o suficiente.
Foi nessa tentativa que eu acabei conseguindo derrotar ele e quase que eu consigo ganhar sem levar nenhum hit. Eu já estava bem acostumado com os golpes deles, só que no finalzinho, antes de matar ele, eu acabei levando um golpe. Eu não consigo descrever pra vocês agora qual foi a sensação, mas simplesmente foi algo incrível ter ganhado desse bicho. Depois de ter ganhado do leão, eu fui atrás do meu próximo talismã. Mas sei que isso é um pecado e vou até evitar que vocês vejam isso. Aproveitando, eu já fui direto pra mesa redonda, pra melhorar o espadão e de quebra colocar cinza de guerra nele. Saindo da mesa redonda, eu fui direto enfrentar o Margit logo no castelo. O Margit, eu nunca tive dificuldade com eles. Como eu usava mago e usava os summons, eu sempre matei ele de primeira, só que dessa vez não tem summon e nem tem magia. Dessa vez era só eu e ele, mas o Margit não é difícil. A primeira tentativa foi só pra eu ver como que eram os ataques deles, porque o Margit eu sei que ele tem uns ataques com bastante delay. E eu não, como não era acostumado, então peguei a primeira tentativa pra acostumar com esse delay dele. Já na segunda foi bem melhor. Margit, o agouro caído. Confesso que no início, esses ataques dele com delay acabou quebrando um pouco minhas pernas. Mas é algo que você se acostuma relativamente rápido, tá? Não é algo de um bicho de 7 cabeças. E eu percebi também que o meu dano tava bem considerável até. Pois é, depois dessa burrada que eu fiz, eu percebi mais ou menos a forma como ele luta. Então eu percebi que não dava simplesmente pra sair batendo a todo momento. Ele não é tão ágil quanto o Morgoth, mas o Margit ainda assim é bem agitado. Geralmente nessa primeira metade da vida dele, ele pega bastante distância, ele dá uns saltos pra trás, até que quando chega na metade ele puxa aquele martelo dele e começa a ser um pouco mais agressivo. Após isso eu resolvi que iria pegar o
portão principal para chegar até o Godric. E, meu Deus, eu nunca vi tanto bicho tentando me matar na minha vida, cara. Nessa parte eu acabei morrendo mais do que o normal, né? Mesmo quando eu tava de mago, eu não morria tanto assim. O Godric, ele é um boss que eu nunca tinha morrido pra ele também. Sempre foi bem simples passar dele. Até mesmo porque, além de estar de mago, ele sempre focava nos summons. Então, enquanto os summons estavam distraindo ele, eu ficava de longe, só tacando magiazinha e por conta disso eu nunca tinha morrido pro Godric. Ah, mas dessa vez, cara, acho que foi a primeira vez que eu tive problemas com ele. Tive uma dorzinha de cabeça, né? O Godric eu não sabia desviar basicamente nada dele. Até mesmo porque na primeira fase é bem tranquilo, bem de boa. A única vez que ele focava em mim realmente e esquecia os summons era na segunda fase, quando ele acabava tirando uma rajada de ar ou até mesmo de fogo. E isso acabou me atrapalhando um pouco. Bom, acontece que você precisa saber sempre o momento exato para desviar de cada ataque, de cada chefe. Mas como eu nunca precisei desviar de tudo 100%, era sempre terceirizado. Então eu tava meio que aprendendo tudo do início, basicamente. Eu acabei apanhando um pouquinho pro Godric, mas foi torno de umas 4 lutas até eu realmente conseguir ganhar dele. Até eu decorar todo o moveset dele. Apesar de tudo, eu tava até que bem confiante. Até cheguei a pensar que iria ganhar dele ali bem fácil. Até que eu acabei cometendo uma burrice. Mais uma vez acabei tendo um pouco mais de confiança dessa vez. Achei até que iria ganhar dele bem mais fácil que da outra vez. E apesar de não ter ganho dele, eu senti que tive uma grande melhora, né? Apesar de ter visto uns ataques novos que não tava esperando. Cara, olha a vida desse desgraçado. Mas não demorou muito até eu de fato matar ele. De certa forma, é até fácil você decorar o moveset dele.
together to our home, bathed in rays of gold. Eu não queria enrolar muito, então eu decidi que iria direto pra Raia Lucaria pra matar uma gostosa de 3 metros. Mas no meio do caminho eu fui recebido por esse rapaz muito educado. E ainda bem que eu matei ele de primeira, né? Até parece que eu iria morrer pra aquele cara. E finalmente chegamos aqui na Renala, que pra muitos é a chefe mais fácil do jogo. Porém, ela é muito chata, cara. Pra mim, a pior parte da Renala é justamente você ter que sair catando essas crianças no meio do salão, velho. Aqui é onde a luta contra a Renala começa de verdade. E a partir do momento que ela começa a fazer as invocações delas é que começa a dificultar um pouco dependendo da invocação que ela fizer. Fora também o fato de que ela fica spamando magia em você. E agora eu sei como é que os chefes se sentiam lutando contra mim antes. Aqui eu acabei me emocionando um pouco e fui jogar no Vasco. Little Rani, my dear daughter, weave thy night into day. Bom, o vídeo acabou ficando bem longo até, né? E em um outro momento eu posto a segunda parte e assim sucessivamente até zerar, matar um boss final do jogo. E sinceramente eu tô adorando esse desafio. Tá sendo bem único, né? Bem diferente. E eu não pretendo parar. Pelo menos não por enquanto. Acabou.